Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Seleto, esse espaço onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, novas ideias, novos insights, e hoje recebendo um casal muito especial que mora no coração. Sejam bem-vindos, Paulo Neto e Priscila! Oi, obrigada pelo convite. Nosso primeiro podcast, então vão relevando aí o jeitinho tímido aqui da gente. E meu batera, aqui é a formalidade, tem formalidade não, é o que a gente faz no dia a dia, viu? Beleza, meu amigo. Obrigado pelo convite mais uma vez. E aqui, parabenizar pelo estúdio, que está maravilhoso. Eu já conhecia, mas depois da reforma ficou ainda mais bonito. Obrigado, meus bateras. Carinhosamente, como eu os chamo há muitos anos, a gente tem uma relação de amizade muito grande, de... O que, meu batera? Mais de... 30 a gente tem 37, né? Isso. 33 para 34 anos, né? Exatamente. Jardim 2. Jardim 2 Até hoje. Nos tornamos compadres, padrinhos de casamento, então é uma amizade Certeza. muito forte de muitos anos. E vocês devem estar se perguntando o que o Paulo Neto e a Priscila estão fazendo no Café Seleto. Eles têm muito a compartilhar. Os dois têm uma clínica odontológica na cidade de Canidé, no Ceará, chamada Odontomax. A gente vai chegar um pouquinho de lá, já que o papo da nossa conversa vai falar sobre a estética da gestão, porque eles são um verdadeiro case de empreendedorismo na odontologia. Mas para a gente entender essa jornada até hoje, né? Quero que vocês contem um pouco mais da história de vocês, como vocês se conheceram, como foi esse começo da Odontomax, dessa união. Eu vou dar primeiras damas para começar. Primeiras damas. Como a gente se conheceu ou em relação ao Odontomax? Como a Odontomax surgiu? Isso, porque eu sei que, já dando um spoiler, vocês se conheceram na faculdade. Foi, no período da né? faculdade. Então, como é que foi esse começo de relacionamento, até chegar ao casamento e até construir uma clínica juntos? Então, vamos lá. A odontologia está no nosso relacionamento desde o início, porque foi através dela que nós nos conhecemos. Eu fazia o primeiro semestre, ele fazia o sétimo. E aí, na Unifor, o pessoal que estava começando, né, tinha uma cadeira que é a iniciação da odontologia, para ver como era a odontologia em si, né? Porque nos primeiros semestres a gente não vê de fato a odontologia, a gente vai vendo disciplinas, anatomia, fisiologia, coisas que outros cursos, né, na área da saúde estudam. Então eu nessa minha aula de iniciação da odontologia, cada aluno ficava num box, que era nos locais de atendimento que o pessoal do sétimo semestre, no caso a turma dele, estavam atendendo, para a gente ver o atendimento. E aí eu parei mesmo no box dele, já conhecia ele de vista e tudo mais, mas naquele dia a gente pôde conversar mais, e desde então, aí ele me mandou uma mensagem na época, Orkut. MSN. Caiu no meu box, né? Caiu na rede, a gente tem que... Né? E aí a gente começou a conversar dali. Como ela falou, nós já havíamos nos visto na própria Unifor, mas conversar nunca tinha, né? Então, ela iniciou fazendo essas perguntas. A cadeira que você fazia era introdução à clínica odontológica. Né? Você vê os primeiros passos, né? Para você ver como é o atendimento, como é o acolhimento do paciente. E aí, ali, a gente começou a conversar. Aí, na época, era Orkut, né? O pessoal que hoje está acostumado só com Instagram, Facebook, mas não tinha na época, era o Orkut. E foi no Orkut que a gente começou a conversar, né? A trocar as primeiras ideias aí. E aí ele finalizou a faculdade, primeiro que eu, logicamente. Passou no concurso em Canidé. E aí foi exercer, eu continuei minha faculdade aqui. Ele ficava vindo final de semana. E quando eu terminei a faculdade, nós noivamos. Quais são os anos desses fatos, só para a gente entender? Eu me formei em 2011. Nós nos conhecemos em 2009. Né? E aí a gente começou a namorar com um mês que a gente começou a conversar, com um mês após a gente começou já o namoro, né? Então, em 2011 eu me formei, como ela falou, eu passei no concurso e fui para Canidé, fui morar lá e vinha todos os finais de semana, né? E aí é aquele negócio, aquele martírio, a semana toda longe, final de semana sempre vinha para cá. E aí, em 2011, eu comecei trabalhando, assim que me formei, e em 2013 a gente começou com a Odontomax, né? E ela ainda na faculdade, que estava no... Terminando, eu me formei em 2014. Formei em 2014, né? Um ano depois. Mas participei de toda a construção da Odontomax. Inclusive, quem escolheu o nome foi meu pai, na conversa. Né? Grande Titico, deixa aqui o meu grande abraço. Escolheu o nome da clínica, Odontomax, o máximo em odontologia, foi ele.
E a gente pude ver, né, essa construção que ele teve no início da Odontomax. Era somente um consultório e uma recepçãozinha pequena, no edifício 4 de outubro, lá em Canindé. E aí, só me formei em 2014. E quando eu me formei, fui trabalhar também em Canindé, ainda não no consultório, né? Fui ganhar mais experiência, trabalhei no posto de saúde, no CEL também, lá de Canindé. E aí a gente vem nessa jornada aí desde então. Era a sala do primeiro consultório, como ela falou, era no prédio, um edifício chamado 4 de outubro. Era uma salinha de 12, 14 metros quadrados. A gente dividiu esses 14 metros quadrados numa recepção, cabiam ali 3, 4 cadeirinhas, era bem pequeno, e o consultório em si, né? A cadeira odontológica. Né? E aí eu atendi um ano só. Né? Ela se formou, como ela falou, passou um tempo em posto de saúde, CEL, e aí começou, já estava cursando pós-graduação, e aí começou a atender também no consultório. Quando ela atendia, eu não podia, e quando eu atendia, ela não podia, que era só uma cadeira, nessa época. Né? Então, nós ficamos aí de 2013 até 2016 nesse ponto, né? Nesse local, com apenas uma cadeira. Eu atendia em posto de saúde, ela também, e ficávamos ali revezando no atendimento particular no consultório, na Odontomax, no caso. E esse começo de vocês, né? Vocês falaram que foi na rua 4 de outubro? No edifício. Edifício 4 de Rua outubro. Gervásio Martins, em Canindé. Como é que foi a decisão de abrir um negócio? Assim, foi algo planejado ou a oportunidade apareceu e vocês foram? A gente, nós somos empreendedores, sempre bate aquele frio na barriga se vai dar certo. Como é que foi esse começo da Odontomax para essa decisão, Paulo? Essa história é bem legal e é interessante que ele conte. Assim, bem direitinho. como eu falei, eu estava num posto de saúde e eu trabalhava também, fazia, vamos dizer, bicos em consultórios de colegas, né? Lá na região. E aí houve aqui um congresso, que é o CIOS, Congresso Internacional de Odontologia de Ceará. E aí eu só andava com... Tenho dois grandes amigos hoje que a odontologia me deu. Um é o Manuel, que é em Acopiara, a clínica dele é em Mombaça. E o outro é o Rafael, que a clínica dele é aqui em Fortaleza. E aí a gente foi para esse congresso. E naquela conversa de congresso e tudo, sentamos no stand de vendas e os dois compraram o consultório da mesma marca. E eu fiquei naquele negócio. Rapaz, meus amigos compraram o consultório. A cadeira, né? A cadeira vinha com alguns compressor, alguns outros aparatos que precisa ter para o consultório funcionar. E eu não estava nem pensando nisso, não. No momento, eu estava trabalhando no posto e em consultório de colegas, né? Aí eles compraram, eu digo, rapaz, eu vou dar um jeito aqui. Eu não estou podendo, não, mas sentei lá com o vendedor e bota aí 10 parcelas aí. Eu não sei como foi que eu consegui pagar. Sei que foi meio sofrido. Esses 10 meses aí foram sofridos. E aí, assim, como eu falei, eu não estava pensando em montar. Depois que eu terminei de pagar e tudo, houve alguns casos, eu não pude mais atender em algum desses consultórios. Então, a minha renda que eu tinha naquela época diminuiu. Aí eu cheguei para esse meu amigo, o Manuel, e disse, rapaz, aconteceu isso e tal. Ele, rapaz, tu já está com consultório pago, bicho, monta teu consultório. Eu disse, rapaz, eu não estava pensando nisso agora não, mas vamos para cima, vamos ver o que é que dá, né? E foi aí que a gente começou, né? Eu já tinha pagado a cadeira odontológica e compressor, autoclave, né, que é utilizado para esterilizar material. E aí meus pais também me auxiliaram na montagem, né, que você precisa de móveis projetados para montar, né? Então, uma série de coisas, eles me ajudaram. E foi aí que a gente começou propriamente então o Odontomax. Essa ajuda de pais sempre é bem-vinda. Sim, com certeza. Sempre sempre que possível, ajuda muito nesse processo, dar aquela segurança para a gente tomar aquele passo à frente. Claro, né? Com certeza. E aí, isso foi qual ano, Paulo Neto? 2013. 2013. Qual foi, então, a virada de chave para... Não, agora a gente precisa crescer mais, a gente precisa expandir. Qual foram os sinais que deram para vocês fazerem essa decisão? Na verdade, quando a gente começa, é muito devagar, né? Não tem paciente. Você começa, você passa o dia todo esperando para atender um paciente. Isso aí é o normal, né? Assim, mas aí, à medida que foi passando o tempo, passaram-se alguns meses, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho na época, né? Que a Priscila não havia se formado ainda. E aí, logo após, ela se forma e começa também a atender. E a gente começa a ver a agenda cheia. Então, estava eu atendendo e ela também, e a minha agenda cheia e a dela também. E não tinha como os dois atenderem no mesmo
tempo, né? Que era só uma cadeira. E aí foi que a gente tem que aumentar isso daqui. Assim, a gente não vai, já não vai conseguir mais atender essa demanda que está, né, procurando a gente, nosso serviço, né? E aí foi em 2016. A gente passou 3 anos lá, nesse ponto. E em 2016 nos mudamos para o ponto que estamos até hoje, né? Que 2016 é um ano muito marcante para você. 2016 foram... O mais marcante, assim, não é o mais, porque o mais foi o nascimento da nossa filha, né? Mas 2016 construímos nossa casa, nos casamos, construímos, né, conseguimos ampliar a Odontomax para um novo endereço, com mais salas. E foi um ano de uma reviravolta danada. Um apartamento, né, também que teve no meio aí também. Foram muitas... Vou dizer assim, nós fomos atrevidos. No ano de 2016, nós fomos muito atrevidos. Foi loucura, vamos dizer assim. Foi loucura mesmo. O ano foi... Deus nos ajudou. Na verdade, a questão do que ela falou do apartamento é porque a nossa intenção era vir morar em Fortaleza. Eu passei no concurso lá, fui trabalhar e a gente não pensava em morar lá. Quando ela se formou... que eu acho isso até uma grande virtude, porque a gente vê hoje que muitas meninas jovens que moraram a vida toda na capital, em Fortaleza, não querem morar em interior, né? E eu sou de lá, minha família é toda de lá, minha família por parte de mãe. E quando ela se formou e o consultório lá já estava andando e já estava começando a dar certo, nós dois atendendo, ela foi que disse: não, amor, aqui está dando certo, vamos ficar por aqui. Né? Então, assim, eu não esperava por isso, realmente. Porque, como eu te disse, a gente sempre espera que a pessoa que viveu a vida toda na capital não vai querer ir para o interior, né? Mas, realmente, foi uma grande virtude, é uma coisa que eu agradeço muito a ela, isso aí, com certeza. Sempre falo. E a gente está passando aqui por um processo aqui na Seleto de muitas mudanças, e eu acredito muito essas mudanças, a vinda da Camila, minha esposa, a estar nesse ambiente. Sim. Maravilha. Então, essa é a pergunta que eu também faço para você. O que é que você vê, assim, que... Da forma que o Paulo Neto fazia a gestão do negócio sem a Priscila e o que mudou com a vinda da Priscila? Tudo. Não, absolutamente tudo. Eu acho que eu sou muito operacional, né? Eu acho que eu sou, meu modo de ver, né? Muito bom com pessoas, né? A maneira que as meninas vão assistir, as meninas que trabalham com a gente. Eu sou muito bom com elas, assim, a maneira de falar, sei conversar. E a Priscila, ela é muito, assim, de crescimento, sabe? Ela é uma pessoa realmente tem muita garra, vai atrás. Então, assim, tem muitas histórias que a gente pode até falar aqui. Pois fale, fique à vontade. Que mostra essa garra dela, sabe? Pode assim, trazer exemplos de fatos marcantes para vocês. Um exemplo, né? Assim que nos mudamos de consultório, que saímos dessa sala para uma sala maior, para um prédio, né? A gente montou inicialmente já com 3 salas, consultórios odontológicos. Assim que nós nos mudamos, teve um investimento grande, a gente investiu, né, aquilo que a gente tinha conseguido ali fazer, poupar, e aí montamos tudo, de uma vez só. Nesse mesmo período, foi assim que aconteceram em vários interiores, aqui em Fortaleza também, começou a ir para interiores, muitas clínicas odontológicas, muitas. De redes, né? Essas redes grandes de clínicas odontológicas. E eu, naquele momento, eu cheguei para ela e disse assim: amor, agora ficou pesado o negócio aqui. Eu acho que nós investimos aquilo que a gente tinha conseguido poupar e não sei se vai dar certo, não, porque... As clínicas populares, né? Na nossa rua. A gente se mudou, né? A gente mudou de endereço, a gente foi mais para o centro, né? Mais pertinho ali, do centro da cidade. E... na mesma rua, do outro lado da rua, tem 3. Lá, tem 3 clínicas, né? Que não tinha, né? Grandes, que não tinha. Como eu disse, e aí eu, naquele negócio, eu disse, e agora e tudo? Aí ela disse assim: amor, não se preocupe não, vai dar tudo certo. Mas se não der certo, eu sei cozinhar, a gente monta um restaurante. Aí eu disse assim: não, ela realmente não tem juízo certo. Ela não é uma pessoa que tem medo de encarar, entendeu? Então, ela é uma pessoa muito forte aí nessa... Ela não tem medo, realmente. E é interessante. Isso aí vem do pai dela, viu? Grande Tico. Acredito muito que quando a gente vê algo nesse sentido, ainda mais 3 na mesma rua, vindo, bate aquele frio na barriga no sentido da competitividade, da briga pelo preço.
mas a gente vê o quanto a Odontomax, ela não briga por preço. Não. Ela tem um valor muito agregado. Verdade. Então, como é que foi a construção desse valor? Porque as pessoas, eu vejo muito, tem muitas pessoas até que não tem tantas condições, mas elas não, eu quero fazer com os melhores, porque eu sei que eles vão resolver meu problema. Pronto. Eu vou até... Eu não posso me intitular os melhores, né? Você falou, mas a gente busca sempre, né? É uma coisa que eu lembro sempre, que meu pai sempre me falou desde do colégio, faculdade, minha filha, você pode não ser a primeira, você pode não ser a melhor, mas você tem que se esforçar para você conseguir chegar a isso. Porque se você está se esforçando por isso, você vai estar muito perto disso. Né? Então, quando veio todo esse turbilhão aí de medos em relação a essas clínicas que iriam abrir, em uma das conversas com o meu pai também, ele falou, primeira coisa que ele disse, não tem negócio de baixar qualidade nem preço de jeito nenhum. Ele fala sempre de uma pirâmide, né, que as pessoas, aos poucos, né, as pessoas vão procurando o que vai se encaixar, o que é que elas querem. Em relação ao valor, né, que o preço é muito diferente do valor. Desde o início, eu tenho muito isso intitulado na minha cabeça, que eu almejava, né? Eu fazia nos cursos, né? Assim que me formei, eu sempre pensei, eu via os melhores materiais, né? A gente faz cursos vendo os professores utilizarem os melhores materiais. Mas, no início, né? A gente não conseguia pelo preço que a gente cobrava, a gente não conseguia ainda trabalhar com aquele melhor material, né? Do mercado. A gente sempre buscamos trabalhar com bons materiais. Sim. Certo? E eu acho que a prova disso é onde a gente conseguiu chegar, né? A gente conseguiu subir o degrau aí devagarzinho, entregando bom serviço, com bons materiais. Então, em relação... a gente tinha muito isso na cabeça, né? De construir um nome para a Odontomax, né? A gente queria que, quando a pessoa pensasse em Odontomax, não viesse a dúvida. Viesse a certeza que ali ela teria bons profissionais, que ela teria um melhor atendimento, desde a recepção a tudo. A gente tem um zelo muito grande, né, para o atendimento com os nossos pacientes, né? Isso desde do primeiro contato, na hora do WhatsApp. Eu estou sempre ali com a Camila, se ela vai estar assistindo isso aqui. Vez ou outra, eu pego o WhatsApp da clínica e vejo como é que está sendo essa conversa com o paciente, porque eles são nossa prioridade ali dentro do consultório, né? A gente está ali, eles estão ali confiando plenamente no nosso serviço. Então, pensando em tudo isso, né, acabou que, ao longo do tempo, a gente foi vendo, na prática, que as pessoas iriam escolher. Mesmo tendo essas grandes redes na frente, é outro tipo de público, às vezes são pessoas, né, os pacientes procurando mais pelo preço, né, não pelo valor, e aos poucos isso foi ficando consolidado, sabe, lá no consultório. Então, isso aí, hoje em dia, tem muito mais clínicas do que em 2016, né, que é o ano que a gente está falando aqui, mas, graças a Deus, a gente consegue ainda se manter firme e eu acredito que vamos, assim, só tende a melhorar, né? A gente sempre está buscando o melhor, seja na parte de investimento com estudo, investimento com a tecnologia, né? Dentro da odontologia, sempre está aparecendo coisas novas e a gente sempre busca estar acompanhando isso. E tem equipamentos que só vocês têm. Sim. Atualmente, lá em Canidé, o scanner, né? O scanner odontológico, nós adquirimos eles ano passado e aí já estamos usando ele. Atualmente, nós estamos fazendo a parte de moldagem de implantes, coroas, e aí ainda vamos, né, tá no nosso plano de orçamento aí de 2025, comprar outros equipamentos para a gente conseguir quase 100% tirar a parte da moldagem, que é aquela massinha que coloca na moldeira, que muito paciente acha... Né? Isso mesmo. Então, o scanner, uma das funções dele é fazer o escaneamento. Em vez de usar essa moldeira, é uma câmera intraoral. Então, atualmente já tem esse... Já tem. Nós já fazemos bons trabalhos com isso. Não todos ainda dentro da odontologia, porque precisa de outros equipamentos, mas em 2025 a gente conclui, se Deus quiser. E a gente estava até conversando nos bastidores que ela tem uma frase no sentido de pessoas que almejam crescer na vida, empreendedores, né? Tem muitos que começam e já querem estar lá no topo. Mas eu escutei uma frase de um produtor muitos anos atrás que, primeiro, para a gente chegar no topo, a gente tem que se perceber como o melhor entre a gente, ser o melhor da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. E isso fez muito sentido para mim.
E vocês comentando comigo, antigamente tinha muito um êxodo de pacientes do interior irem para a cidade grande, digamos assim, para poder fazer um tratamento. Mas hoje não, pessoas de outras cidades, de outras capitais, vêm até vocês no interior do Ceará para poder fazer um tratamento, né? Isso, Como é esse sentimento para vocês? Não, às vezes a gente olha assim um para o outro, a gente já chegou muito longe, né? Assim, de onde a gente até pensou que poderíamos chegar. Mas isso é muito disso, de ir construindo, né? Nós temos pacientes que moram em outros estados, que familiares moram em Canidé, comentam sobre o nosso trabalho, e aí, quando vem para Canidé nas férias, aproveita, já tem pacientes que já é pré-agendado. Não, minhas férias eu vou estar em Canidé em tal mês, então tu tem que arranjar minha vaga aí para tal mês. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Ver o reconhecimento e ver que está valendo a pena todo o nosso esforço. Porque é um esforço meu e dele, a gente que trabalha junto, né? Mesma profissão, então ele tem a parte que é mais específica dele, tem a minha parte que é mais específica, mas a gente se completa e a gente vai se ajudando aí para conseguir chegar num 100%, né, de um tratamento do paciente, que eu acho que isso é uma grande vantagem, que eu acho que os pacientes sentem isso no consultório, né, pronto, eu vou chegar ali na Odontomax e eu vou resolver tudo. Lá tem todas as especialidades, realmente, entendeu? E a gente tem outro consultório lá, o terceiro consultório, que a gente tem uma rotatividade de dentistas, né, que atendem lá. E até elas, acho que, eu penso assim, meu Deus, elas às vezes devem achar que é um pouco chato, porque a gente se preocupa com o tipo de tratamento, de atendimento, de serviço que eles estão prestando aos pacientes, né? Então, quando a gente chama um colega, né, para atender, ou quando o colega nos procura, né, para atender, fazer parte do nosso corpo clínico, a primeira coisa que a gente fala, olha, a gente vai realmente prezar a gente vai estar de olho, né? Porque não adianta. Eu e o Paulo suarmos tanto para conseguir chegar ao Odontomax, chegar num nome consolidado e atender outra pessoa e fazer um serviço totalmente... Eu não digo nem do serviço em si, mas a forma de tratar o paciente, aquele acolhimento, que a gente preza isso aí, entendeu? Então, a gente tem muito cuidado com tudo isso. E até pegando o gancho disso que vocês estão falando, né? A Odontomax, ela, como você falou, a pessoa vai lá e resolve o que ela quiser da vida dela na questão da estética. Mas uma vez a gente também conversando em outros momentos familiares de casa, vocês acabam se tornando também, sem perceber, terapeutas dos pacientes de vocês. Demais. Eles chegam com seus desabafos, com as suas queixas. E eu vejo que a Odontomax ela tem um grande diferencial, além de ser um leque de produtos, mas é a humanização. Vocês param e escutam primeiro a pessoa para depois começar o tratamento. Então, isso para vocês é um diferencial também. Com certeza. Então, existem pacientes nossos que viram amigos realmente, né? Existem pacientes que estão desde o início lá. A gente vai fazer agora 12 anos de Odontomax. Tem paciente que está lá desde o primeiro, segundo mês e está com a gente desde lá até hoje. Trouxe família, amigos. Família toda, amigo. Filhos. Filho que não tinha, agora tem. E viram realmente amigos, né? Isso aí tem demais. A gente conversa mesmo bastante com os pacientes. A gente também falou sobre preço, porque o tema da nossa conversa está sendo a estética da gestão. A ideia é realmente pegar vocês como um case, como estudantes, né? Como um casal que começou assim, sem saber como seria e hoje realmente estão consolidados no mercado. E a gente falou de preço há pouco. E muitas pessoas acabam não entendendo o que é que compõe um preço. Acha que o preço está relacionado ao espaço físico, está relacionado à compra de um insumo, ao tempo que você se dedica ali a fazer o procedimento. Mas para a gente que empreende, as pessoas dificilmente vão entender o preço de que é o não estar em casa. Sim, é verdade. É o preço de não poder fazer alguma coisa na nossa casa, estar longe da nossa família, né? Sim. Então, como é que é para vocês também essa gestão com a família? Vocês têm uma princesa linda. Como é essa gestão familiar para estar conseguindo trabalhando? Eu sei que vocês, há alguns anos, fizeram uma logística de horários para fechar o consultório mais cedo, para realmente se dedicarem a estar com ela. Como é a rotina de vocês nesse sentido? Inicialmente, antes da nossa filha, a Beatriz,
era mais puxado ainda a questão do trabalho, né? Eu, por exemplo, trabalhava... A gente já na clínica atual, né? Eu com a minha sala, ela com a dela, né? E a terceira sala com outros dentistas. E nós dois atendíamos no posto. Eu, por exemplo, eu atendia eu começava às 7 da manhã, que eu atendia também posto de saúde, até às 8 da noite, todos os dias, de segunda a sexta, sábado até meio-dia. De segunda de Pancada, 7... né? Era. Eu tirava 1 hora para almoçar, de meio-dia a 1 hora. De meio-dia a 1 hora eu tirava para almoçar. A gente para e pensa hoje. Meu Deus. Na verdade, e assim, como você falou, hoje, depois que a Beatriz nasceu, ela está com 5 anos, aí a gente parou e disse, a Priscila já estava atendendo um pouco menos, assim, esticando menos os horários, mas eu continuava a atender até 8 da noite, todos os dias, né? Nessa mesma pegada. Até que eu disse, rapaz, eu vou parar mais, porque a minha filha nem sabia que eu sou pai dela. Né? Eu saía de casa às 7 da manhã, eu ia almoçar, criança pequena, bebê, dorme meio-dia, depois do almoço, depois que mama. Não encaixava os horários, né? Não encaixava. Quando chegava 8 horas, eu estava dormindo também. Eu disse, pronto, agora vai ficar ruim. Aí a gente começou, aí a gente sentou, viu questão de horários. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia também. Que fez, na verdade, a pandemia também foi um período muito ruim, né? Não tem que se discutir, mas que também foi um período que fez a gente virar uma chave também do consultório. Né? A gente teve também uma mudança muito grande depois que tudo retornou da pandemia. Na época da pandemia, a Beatriz ia fazer 1 ano ainda, era bebezinha, e aí a gente realmente... Nós paramos de atender 3 meses. O consultório ficou fechado por 3 meses. A odontologia, ela era uma dos serviços essenciais, né? Que poderiam, né, atender. Mas o nosso medo de levar a doença, né, para a Beatriz, a gente optou por realmente parar esses 3 meses, que foi um período mais conturbado, né, da parte da pandemia. E aí, quando nós retornamos, foi em começo de junho, nós mudamos os horários, né? Tinha toda aquele paramentação, face shield, era um negócio assim absurdo. Tive algumas crises de ansiedade. Acredito. Logo quando eu voltei, porque eu chegava lá na porta do consultório, eu não sabia que era ansiedade. Eu não sabia. Eu dizia, amor, meu coração tá batendo, que negócio, media a pressão e estava tudo normal. Mas depois que você vai ver, né? Não, aquilo que eu estava sentindo era o medo. Por quê? Eu ia atender, eu dizia, meu Deus, será que eu tendo que fazer tudo direitinho, tirando a roupa, vestindo o pijama, para não levar vírus para casa. Isso a gente está falando de 2020, que era... Sim, e assim, a gente fez tudo bem certinho, porque nós não tivemos Covid. Se tivemos, não sentimos nada, absolutamente nada. Né? E fizemos vários testes, né? A gente sempre fazia testes assim... A gente ia viajar para algum canto, né? Os suaves, né? Era. E assim, o medo era de levar para casa, porque a Beatriz, como ela falou, não tinha nenhum ano ainda, né? E a gente não tinha vacina ainda. E estava muito no início, a gente não sabia realmente... O pessoal dizia que criança também, demais, aí... Né? Então a gente ficou com muito medo, né? Para você ter noção, é até cômico, porque nós chegávamos no consultório, era assim, ficava a gente, as auxiliares, recepcionistas, todo mundo era meio em pânico, assim, porque a gente chegava, colocava o face shield, aquela máscara que fechava tudo, e o pijama cirúrgico descartável, né? E por baixo a máscara, a N95 é aquela máscara mais, né, aquela, né, a máscara melhor do que a máscara de procedimento, que é aquela que a gente usa normalmente. E a gente chegava, tipo, 8 da manhã para começar a atender, e nesse início, nessa volta, a gente não atendia até tarde da noite, era até 4 horas da tarde. Só que a gente fazia, sabe o quê? Tirava direto, não almoçava e não tomava nem água, que era para não tirar o face shield. O que a gente fazia? Entre o paciente e o outro, trocava o jaleco descartável e passava álcool no face shield. Era higienizado o face shield e o jaleco descartável, né? Trocado. Mas ninguém nem almoçava, com medo de tirar o face shield. Porque para tirar e colocar, você tinha que ver onde é que você estava pegando. Então foi meio que uma loucura, assim. Isso por causa da Beatriz, né? A gente tinha medo de ela pegar. Né? E sempre foi dito que a gente que trabalhava na saúde, o pessoal do hospital, sempre era essa troca de roupa, né? Porque não adiantava de nada você estar todo bem paramentado, mas na hora de você se desparamentar, se bobear, pegar numa coisa errada, não limpar a mão, pronto, aquilo ali você já conseguiria estar E aí a gente, do horário, né? A gente tirava direto com as meninas,
né? De manhã a gente começava e terminava às 4 horas da tarde. E aí as coisas foram passando, né? E as coisas foram amenizando, as pessoas se acostumaram a conviver, né? Na pandemia ainda, né? Que pegou 2020, 2021, que teve a segunda onda. E aí a gente chegou para as meninas, bora voltar ao normal, né? Ela, não, doutora, tá tão bom do jeito que tá, a gente saindo cedo. E a gente também achando bom, né? Porque a gente chegava 4 horas da tarde em casa e ficava mais tempo com a nossa filha. Então pronto, vamos ajustar os horários do consultório para que em alguns dias, a maioria dos dias hoje em dia, a gente fica direto, termina 4 horas da tarde e tem 2 dias na semana que são os dias que a gente tira, que fica até a noite, né? Tem horários comerciais, vamos dizer assim. Mas porque precisa viver, né, gente? A gente que fica no rojão acaba passando a vida e aí quando olha para trás, e aí? Sim, daí minha filha passa a maior parte do tempo com outra pessoa. Né? Uma babá, assim, é desconhecida, é uma pessoa desconhecida que não é da família, né? Então, a gente continua, né, ainda com esse estilo de horários para ter um tempo de qualidade com ela. E pegando esse gancho também que a gente está falando sobre paternidade e maternidade, eu quero fazer uma pergunta para você, Priscila, né? Eu vejo que está tendo um movimento para não ter tanta essa pressão, mas ela se torna ainda muito forte, que é o se não é mãe, se tornar mãe, é o se já é mãe, ter que trabalhar, é o ser mãe, trabalhar, cuidar de casa. Então, a minha pergunta para você é, como foi para você a decisão de se tornar mãe e de conciliar tua rotina, tentando atender de todas as formas, mas sendo você quem você quer ser? Pronto. A questão de querer ser mãe, eu sempre quis. Sempre, absolutamente sempre. As minhas bonecas não eram minhas irmãs, elas eram minhas filhas. Sempre foi assim, né? Então, se me perguntasse qual era o meu maior sonho, sempre foi ser mãe, né? Então, a maternidade, para mim, eu acredito que por isso, de ter sido uma coisa muito... que não é toda mulher, né, que já vem com isso aí de querer ser mãe. Às vezes é um processo, casa ali, não pensam ainda, mas não é por não querer, mas é porque nunca pensaram naquilo. Mas eu sempre tive isso. Eu queria casar, eu queria ter filhos, entendeu? Então, eu acho que esse do maternar foi mais fácil para mim, porque eu sempre foi uma coisa que eu sempre quis. Eu estava realizando o sonho. Então, todo o período, vamos dizer assim, o meu puerpério, né, que o pessoal fala que muitas mulheres, né, sofrem. Eu agradeço muito a Deus, porque o meu puerpério foi muito leve. Eu lembro muito bem da minha cunhada. A Babi chega assim, tu tá bem? Mas assim, tu tá bem? Tá feliz mesmo? Tá tudo bem? Tá? E eu estou no meu auge, entendeu? Apesar dos desafios, né, dos primeiros dias que toda mãe tem, né, são muitos, mas eu posso dizer que eu consegui passar por eles de uma maneira leve, né? Isso não me trouxe. E aí, contrapartida, sempre quis ser mãe, mas sempre soube que eu queria voltar a trabalhar. Isso aí era uma coisa que tinha na minha cabeça, né? E por morar em Canindé, nossa família, né, pai, mãe, irmãos não moram lá, e teve todo aquele negócio. A minha maior dificuldade, meu maior desafio, vamos dizer assim, nesse período, foi de conseguir encontrar uma pessoa que eu conseguisse sair para trabalhar em paz, né? Para deixar a minha filha. Quando eu voltei a atender, eu levava ela. Bebê. Onde hoje é a sala de raio-x, no consultório, a gente montou lá um quartinho, botou o berço, ar-condicionado. E a pessoa que eu não conhecia ainda, né, não tinha um tempo para realmente deixar a minha filha, a minha preciosidade dentro de casa, sozinha com uma pessoa desconhecida. Então, eu levava as duas lá para o consultório. Entre um paciente e outro, dava de mamar, e no almoço ia para casa, e foi assim por algum tempo, até o dia que eu consegui ter a confiança. Colocamos câmera em tudo que é canto lá em casa, porque eu quero ver até hoje. A Beata já tem 5 anos, mas as câmeras são ligadas, eu gosto de ver o que ela está fazendo, eu gosto, mesmo de longe, participar do dia dela, né? E aí foi meio que isso, né? Tem desafios, né? Eu acho que o pior para toda mãe é que você sair para trabalhar sabendo que seu filho está doente, né? E apesar de que lá no consultório eu poderia muito bem desmarcar os pacientes. Não é assim, é diferente de se eu fosse trabalhasse para uma empresa, alguma coisa do tipo, né?
Mas eu prezo muito isso aí, sabe? Não, lógico, uma doença grave, né? Graças a Deus nunca aconteceu, mas se acontecer, os pacientes vão ter que ser remarcados. Mas a gente detesta remarcar paciente. Sim. A gente detesta, porque a gente sabe que é chato. O paciente se organiza e tudo mais para estar ali. Então, por muitas vezes, fui trabalhar com a Beatriz doente, entendeu? Então, foram desafios. Outras vezes que babá me deixou, eu tive que levar ela lá para o consultório. E uma das meninas lá ficavam revezando para ficar cuidando dela. Então, assim, tem muita história, assim, sabe? Que a gente, de fato, a gente priorizou muito. A gente prioriza, né? Também muito os nossos pacientes, o nosso meio de trabalho e tudo mais. Então, mas foi de forma leve, isso aí. Tem os desafios, mas a gente vai levando. Que faz a gente crescer. Com não certeza. Só como pessoa, como casal e como negócio. E, Paulo Neto, como é que foi a decisão de vocês perceberem que precisavam aumentar a equipe? As meninas já estão muitos anos com vocês, é uma equipe muito forte, que vocês têm total confiança, né? Vocês, muitas vezes, viajam, as meninas estão lá no consultório. Como é que foi a decisão de, gente, eu preciso... Eu acho que um dos primeiros pensamentos que pensa é, eu não vou ter dinheiro para pagar, eu vou estar gastando dinheiro com isso. Como é que é na questão da clínica, a tomar a decisão para ter uma equipe, para assim poder prosperar mais como negócio? Renato, eu acho que assim, essa não foi uma escolha, né? Foi uma necessidade. Né? Quando a gente, voltando aqui para 2016, assim que a gente nós nos mudamos para essa área maior, que era já com 3 consultórios que a gente começou. Nessa época, a gente ainda atendia um plano de saúde, né? Um plano odontológico. E aí a gente foi vendo que a nossa demanda de pacientes particulares que na verdade era assim, a gente atendia particular, eu e a Priscila, e a terceira sala, que eram as meninas que revezavam, que eram outras dentistas na época, atendiam o plano odontológico, né? E a gente foi vendo essa demanda aumentando cada vez mais de paciente particular, querendo ser atendido pela gente. E aí esses pacientes começaram a conhecer também essa terceira sala, as dentistas que estavam atendendo, e aí é uma questão de confiança, né? Esses pacientes a confiança deles na clínica foi aumentando de uma forma que passaram eu quero ir com o doutor, só vou se for com o doutor Paulo, então só vou se for com a doutora Priscila. E aí eles viram que o nosso olhar para a clínica não é só a gente quer que a primeira, a segunda, a terceira, ou futuramente a quarta, a quinta sala atendam no mesmo padrão. E aí os pacientes, notando isso, começaram a ver, não tem vaga para a doutora Priscila, não tem vaga para o doutor Paulo, eu posso ser atendido pela doutora fulana. Sim. Entendeu? Então, essa necessidade é que fez a gente aumentar a equipe. Que, assim, até a gente hoje precisa aumentar, está precisando aumentar ainda mais, né? A gente está vendo direitinho como é que a gente... Porque até para você aumentar a equipe, você tem que ter calma. Você não pode chamar qualquer pessoa, né? Como a doutora falou. Você tem que ver se aquela pessoa ela realmente tem responsabilidade, se ela prioriza a clínica, entendeu? Para a gente realmente começar. Não adianta ir com pressa. Você tem que fazer realmente planejado. A gente está precisando, no momento, aumentar a equipe ainda mais. E devagarzinho a gente vai conseguir. Eu estava falando até essa semana com as meninas lá do consultório, porque hoje em dia o que é que está acontecendo? Não só da odontologia, né? Mas o acesso facilitado ao curso, né? Os cursos aí de graduação e tal, está fazendo a quantidade maior de profissionais. Às vezes esses profissionais não saem ainda capacitados, né? E saem naquela ânsia, naquele desespero de ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Sim. Entendeu? Uma necessidade mesmo, né? Você formou, muitas vezes... Mais uma coisa que eu posso falar por mim, posso falar com certeza pelo Paulo, que nós nunca colocamos o dinheiro na frente das coisas. Não, vou ganhar tenho que fazer esse procedimento desse jeito porque eu vou ganhar mais. Não é assim, entendeu? Primeiro, se não era da nossa alçada há anos atrás, que a gente não tinha tanto a quantidade de cursos que a gente tem hoje, a gente já chegou a encaminhar pacientes para outros colegas dentistas. A gente não fazia. Que a gente se eu não fazia, por exemplo, antigamente, o Paulo não fazia implante, a gente indicava outros profissionais Sim. dentro da cidade que a gente confiava para realizar os procedimentos, entendeu? E a gente vê que hoje os profissionais querem terminar e já querem saber tudo e fazer tudo e se mete as caras em tudo, mas não é assim, entendeu? É aí que eu estava falando com as meninas lá no consultório.
Gente, eu não posso me dar o luxo de fazer coisa errada com meus pacientes, não. Eu não posso. Hoje, assim, essa cadeira aqui, olha, eu dizendo para a minha cadeira, a minha auxiliar, olha, essa cadeira aqui que eu atendo, só eu sei o suor que ela teve. Sim. Na época, em 2016, pedi dinheiro emprestado para minha sogra, que eu agradeço até hoje. O cartão dela, passei o restante e parcelei. Então, não é justo comigo, por tudo que eu me esforcei, fazer coisas erradas. Chegar a saber que o procedimento não é esse, eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu vou perder aquele horário, vou perder o dinheiro. Não, não é assim. E isso, dentro do consultório, isso já está tão, vamos dizer assim, falado em Canidé, que as pessoas ficam, não, se quer um negócio de confiança, se tu quer saber o que é mesmo no teu dente, tu vai lá na Odontomax, porque eles vão dizer. Se não for isso, eles não fazem, não. Eles vão te dizer o que é realmente. Renato, até no início, em 2013, quando a gente abriu, que você sabe, quando você abre, você quer atender, porque você precisa. Você tem que, né, manter aquilo ali. Tem aluguel, tem funcionário, tem material, né, tem o lucro que você quer tirar. Sim. Né? Quando você se forma em odontologia, o aluno graduado, formado, ele sai apto a fazer muitos procedimentos. Nós, na graduação, temos cadeira de prótese, a gente sabe fazer prótese total, prótese parcial, canal. Mas, por exemplo, eu nunca gostei, não era a minha área, nem na faculdade, mas eu sabia fazer. Inclusive, a cadeira as cadeiras de prótese, eu fiz a minha faculdade toda em dupla, a faculdade é em dupla. Você atende sempre com a mesma dupla. Com o meu amigo lá que eu falei no começo, o Manel, né? Que é meu irmão, meu amigo e irmão, assim como você também, até hoje. Não gerar ciúmes, viu? Ele sabia muito de prótese, muito, muito, muito mesmo. E eu aprendi muita coisa com ele também, lógico, com os professores, com os mestres lá da faculdade, mas com ele também aprendi muito. Então eu saí apto, mas eu não gostava de fazer. Eu acho que quando você faz uma coisa que você não gosta, muitas vezes não sai legal. Canal, eu sempre soube fazer, eu saí fazendo, mas eu não gostava. Aí até no início da Odontomax, aparecia um canal, eu precisava do dinheiro para fazer, mas não, vou encaminhar aqui. Era duro, porque eu precisava, mas como não é aquela coisa que eu gostava de fazer tanto, então, como eu digo... No canal tem alguns dentes que são mais tranquilos, outros que são mais complicados. Aí os mais tranquilos tu fazia, né? Fazia os anteriores e tudo. Que, inclusive, um dia desse eu atendi um paciente um canal que tu fez, em 2013. 10 anos atrás. Mas, meu amigo, na hora que essa mulher se formou, eu nunca mais peguei no canal na minha vida. Porque realmente eu não gosto. Então, acho que quando você faz o que você gosta, é diferente. Expande, o né? resultado é outro, né? Então, hoje, como ela falou, se nem no início a gente fazia hoje é que a gente não faz, né? Então, ela falou, o pessoal sai da faculdade apto e pode fazer muitos procedimentos, mas tem muitos procedimentos dele que durante a faculdade o estudante lá de odontologia, ele nem gostava de fazer, ele fazia sem vontade, ele não estudava. Então, ele não vai sair fazendo a mesma coisa que ele fazia com prazer. E hoje, graças a Deus, lá eu faço com prazer. O que eu faço com prazer. E ela também. Que é o que a gente gosta. A minha área é a área dela. E eu acredito muito que isso que a gente está conversando é propósito. Né? É importante a gente gostar do que a gente está se propondo a fazer. E eu vejo que vocês são duas pessoas que levam muito essa humanização para dentro por tudo que vocês fazem na vida. Mas eu também sei que isso é levado por conta da fé que vocês levam no coração. O que vocês carregam, os princípios que vocês aprenderam dos pais de vocês. E nas nossas conversas eu também sempre gosto de falar sobre espiritualidade, porque eu acho que ela é a base de tudo na vida. E tem feito cada vez mais sentido. A Priscila, eu sei que já fez caminhadas de Fortaleza para Canidé, eu acho que foram 2 ou 3. 4. Como é essa experiência de tomar essa decisão de passar dias... Pronto, eu deixo contigo responder. Eu digo ao Paulo, né? Ele tem sempre o receio da questão do perigo, né? De estar na estrada andando, porque a gente já viu que aconteceu vários acidentes, né? Mas é indescritível. É uma coisa que, se eu te descrever, se eu falar aqui para ti, vai ser mínimo. Se tu viver a experiência, entendeu? Se você se entregar mesmo àquilo ali, tá? Então, assim, as caminhadas são, em média, 4, 5 dias, né? Do grupo que eu ia. E é algo assim, Deus está muito presente na minha vida desde sempre. Desde sempre. Ele me
Eu consigo ver ele em cada detalhe. Ele está presente em tudo, na odontologia, com a minha filha, no meu casamento. O 2016 ele foi presença constante, sabe? Chegar ao fim, eu atendia muito pouco ainda, né? Porque não tinha ainda os 2 consultórios, não era a clínica ainda a que a gente está hoje, então era basicamente o que eu ganhava era o valor do posto de saúde, né? Que contratado ainda não é o valor que um concursado recebe. Atendia muito pouco no consultório. Eu atendia os pacientes de plano. Então, o valor que eu recebia por mês ainda do consultório era muito pouco. Eu não era conhecida ainda, né? Sim. Era recém-chegada lá em Canidé. E aí, chegava o final do mês que a gente dividia as coisas, a gente tinha nossas contas para pagar, de casamento, das parcelas lá do apartamento. E chegava um dia assim, um dia antes de pagar um negócio. E eu já desesperada. Eu disse, meu Deus, Senhor Jesus Cristo, não vai dar, esse mês não vai dar. E aí a minha irmã é dentista também, mora aqui em Fortaleza, trabalhava numa clínica que atendia alto padrão, sabe? Aqui em Fortaleza. E aí ela me indicou para fazer os canais. Que eu, no meu último ano de faculdade, eu já entrei na minha pós-graduação, que isso também foi Deus que fez por mim, para eu ter esse pensamento, porque eu já me formei tendo feito a metade da pós-graduação já, em canal, né? E aí o consultório me ligava. Um dia antes, eu já estava desesperado, né? Doutora, a senhora pode vir amanhã fazer o curso? Eu vou. Menina, eu ia de Canidé para Fortaleza, chorando, rezando texto, agradecendo a Deus, que eu sabia. Era Deus, né? Era a providência de Deus mesmo que ele fazia. E esse exemplo aconteceram várias vezes, em outras situações, mas assim, meu bem, não tem perigo. Deus, se for para ser, vai ser, porque Deus ele vai dar um jeito. Agora, se não for, se cale, é porque não era para ser. Acabou. Se eu tenho isso muito certo na minha cabeça. Foram várias vezes. Foi só, em 2016, chegou ao ponto de eu não... Tipo, no começo eu dizia, e agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai pagar isso aqui? Aí ela dizia, calma, vai dar certo, né? Aí aparecia. Chegou ao ponto de eu nem perguntar, mas não. Ela já sabia que ia dar certo. Aparecer. Eu já sabia. E um casal, um vai ajudando o outro nesse suporte de parceria. E uma coisa que eu aprendi muito com vocês, nós somos amigos de muitos anos, somos compadres, nossas filhas brincam, nós temos uma relação muito valiosa e que vale muito ouro para a gente. A gente aprendeu também muito com vocês que, é uma frase até muito bonita, que fala que dê o primeiro passo que Deus vai dar o chão. Sim. Né? E eu acredito muito que você acredita também muito, ao longo de todos esses anos, na construção da sua família e do seu negócio nessa frase. Com certeza, Batera. Você falou tudo agora. No nosso negócio, na nossa família também, você falou tudo. Isso aí descreve muita coisa pra gente, com certeza. Ainda mais que vocês moram em Canidé, na Cidade da Fé, né? Eu lembro, essa frase aí me faz lembrar, em 2020, também quando voltamos da pandemia, que o cuidado aumentou, o custo aumentou, né, de tudo, muito. Aumentou muito em 2020. Nós atendíamos ainda um plano. Desde 2013 a 2020, né, nós atendíamos planos de saúde. E aos poucos, aqueles mais simples, a gente... foi natural, sabe? Foi natural. A gente foi conseguindo elevar, né, a qualidade, padrão de atendimento. E aí, os planos que pagavam menos, a gente não tinha como, porque eu não ia comprar um material ruim para poder suprir o que o plano me pagava. Uhum. Então, eu dizia, olha, não, então, por esse valor, eu não consigo fazer o meu serviço, porque eu não vou atender o meu paciente diferente de outro, porque é plano tal. Não vou fazer isso. Entendeu? Hoje, nós temos, eu e o Paulo Neto, nós atendemos pacientes que nós atendíamos no posto. Eu tenho lá de Caridade, de Poeira dos Gomes. Tenho vários pacientes de Caridade. Porque conhecem o meu trabalho. E eu atendia direito. E eles puderam ver que eu atendo do mesmo jeito. Sendo no posto ou lá no consultório. Entendeu? Então, em 2020, quando nós retornamos, o custo aumentou muito. E eu cheguei para ele e disse assim, mais uma das minhas loucuras, né? Eu disse, amor, tem mais condição não. Esse plano, que era o único plano que a gente atendia ainda, não tem mais condição. Ele, tu é doida, menina, tu agenda, a maioria tu atende esse plano. Eu disse, não tem condição. Aí eu disse assim, tu vai atender o quê? Eu disse, não, vai aparecer. Vai ter dias que não vai ter paciente suficiente, porque o maior nome na parte de particular era ele, né? Tinha mais tempo, né, na cidade e tal.
E aí, eu disse, vai dar certo, não se preocupe não. Eu disse, amor, se a minha agenda estiver preenchida com paciente de plano, como é que eu vou ter particular? Não vai ter como. Vai aparecer. E hoje eu olhei para ele e disse assim, graças a Deus, quando às vezes o pessoal fica aí, lista de espera e tal, para fazer atendimento, eu disse, olha aí. Né? Os passos, conseguimos, né? É exatamente o que você falou. Ela botou o pé primeiro, esperou Deus dar o chão, é verdade. É porque realmente era assim, realmente como ela está falando. Eu dizia assim, tu vai atender quem? Olha aqui a agenda. Né? E tipo assim, vai passar o dia sem atender 1, 2, né? Não vai pagar as contas, né? Do consultório. Mas ela, como eu falei, coragem, né? Muita fé ela tem. Né, também. E qual é a sensação de vocês de assim, ver um paciente, independentemente do seu poder aquisitivo, quando ele consegue realizar aquele sonho de deixar o sorriso? É que vocês não ajeitam, vocês não fazem procedimentos odontológicos, vocês trazem autoestima, vocês trazem qualidade de vida. Isso, exato. Isso. Qualidade de vida. Como é para vocês? Conta pra gente assim, algum caso que vocês fizeram e marcou ainda mais a vida de vocês. Olha, tem vários. Tem alguns muito marcantes pelo fato de a gente saber. O que mais toca a gente é saber que aquele paciente talvez nem teria a condição total, nem fosse tão, vamos dizer assim, fácil financeiramente fazer o tratamento, mas que se organizou, que faz de tudo para conseguir fazer o procedimento lá com a gente, né? Isso aí a gente fica assim muito feliz, entendeu? Que realmente esse paciente entende o valor que é ser atendido lá na Odontomax, né? E aí a gente com a gente se complementa, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente um complementa em relação a especialidades, né? Existem pacientes que começam com ele, terminam comigo, pacientes que chegam lá no consultório chorando no primeiro dia. O paciente chega para ele com pânico de tirar um dente. Com pânico. E que hoje em dia chega lá abraçando meu doutorzinho, não sei o quê, não sei o quê. Entendeu? Então, é um paciente que sentava no primeiro dia de atendimento se tremendo na cadeira, a gente vê tem isso muito, aí, cara. sabe? De tremendo, de ter crise de ansiedade dentro da cadeira odontológica, de não conseguir se levantar. E hoje em dia, a gente vê esse paciente que chega lá tranquilamente. As minhas crianças maravilhosas, que eu não tenho a pós-graduação de odontopediatria. A odontopediatria foi Deus quem me deu. Ele me deu o dom da odontopediatria. Isso aí eu tenho muito firme na minha cabeça. Não adianta ninguém dizer, eu tenho, foi Deus que me deu. Eu não tenho o papel, título, o certificado, Deus me deu, né? porque eu consigo, graças a Deus, e Deus me ajuda muito. Hoje, a clínica atende pacientes com paralisia cerebral, síndrome de Down, autista, TDAH. Então, assim, e eu pegar um paciente, Renato, e ver a evolução dele dentro do consultório, sabe? Isso aí não tem dinheiro que pague. A mãe chegar desesperada, esse doutor, ele não vai dar certo, ele não vai deixar, meu Deus. E a criança precisando do atendimento. Já passou por várias clínicas e não dá certo. Não tenha calma. Eu tenho calma, você precisa ter calma. Eu tenho. E eu já cansei de chorar durante o atendimento. De eu estar conseguindo atender uma criança que era muito resistente e ver a mãe ali chorando. Não acreditando no que está vendo. Entendeu? Então, isso para mim só pode ser Deus, né? Mais então, uma vez. Muito gratificante em relação aos adultos, né? Da gente realmente transformar sorrisos. Transformar, além da saúde. O nosso consultório hoje, né, vai muito além da saúde, né? Ele transforma mesmo os sorrisos, né? Então, um paciente que chega que não sorri de jeito nenhum, que só sorri com a mão na boca, e eles saírem lá alegre, satisfeito, agradecendo demais, chorando. Quando termina o tratamento, se olha no espelho e começa a chorar, tá doido, eu choro junto, porque eu sou chorona. Chorona. Teve um paciente lá, que o caso dele está até no Instagram do consultório. E ele foi nosso paciente, primeiramente foi com a intenção de fazer o procedimento, né? E a gente fez o orçamento e tal, e não cabia naquele momento o orçamento para ele. E aí ele deixou para lá, né? Aí 1 ano, 2 anos depois, ele voltou. Doutor, eu vou fazer. Eu disse, pois bora. Estou aqui, pronto, preparado, querendo. Né? Que era um paciente, quando sorria, não aparecia dente. Ele tinha dente, mas era tão desgastado que não aparecia. E aí, ele é uma pessoa muito de Deus, sabe? E na hora do procedimento, Renato, foi um negócio, eu disse, eu saí no consultório,
Porque eu estava me arrepiando, eu senti muito a presença de Deus ali, sabe? Porque eu sabia que ele estava realizando um desejo muito grande dele. Ele tem uma vida muito... A história dele é uma história muito legal. Eu vou falar porque todo mundo conhece. Ajuda muitas pessoas, né? Ele é uma pessoa, assim, conhecida em Canindé. Ele resgata pessoas alcoólatras, homens alcoólatras, drogados, né? Pessoas viciadas. E ele tenta restaurar a vida dessas pessoas. Que bonito, gente. Né? Princípio de São Francisco, né? Porque a vida dele foi restaurada. Ele um dia esteve naquele local. Entendeu? Ele disse, um dia estive no fundo do poço. E hoje eu estou restaurando outras pessoas. Então, ele na hora que eu estava fazendo aquilo dali, eu sabia que aquilo dali ia ser um negócio muito grande para ele. Tá entendendo? O procedimento em si é coisa que eu faço rotineiramente, que é trabalhar com resina, aumentar dente e tudo mais. Mas eu sabia que aquilo dali tinha um propósito muito maior. Né? Então, eu sentia tanto Deus, eu me arrepiava, eu olhava para a Marichelle, que era a auxiliar que estava comigo. Por várias vezes eu fazendo e a lágrima escorrendo. Eu disse, meu Deus, que arrumação é essa? Mas era sentindo mesmo a presença muito grande. E quando terminou, e esse homem olhou no espelho, pronto. Eu digo, meu Jesus Cristo. Aí foi ele chorando para um lado, eu chorando para o outro, se abraçando. Mas não tem dinheiro que pague. Só de lembrar, você fica querendo... Já se emociona, né? Não tem dinheiro que pague. Então, a gente pode dizer assim que a Odontomax, ela está espalhada em Canindé de várias formas, em formato de felicidade, porque a gente acredita muito que uma pessoa, quando ela sorri para outra, ela espalha aquele sorriso para uma pessoa, que essa que sorri vai espalhar para outra, para outra. Então, uma pessoa que vocês transformam e leva sorriso para outras pessoas, a gente pode dizer que a Odontomax está... Eu acho o máximo quando eu vou... Às vezes eu dou uma bisbilhotada no Instagram da clínica, né? E aí, os pacientes lá, e vou olhando os Instagrams e tal. Aí eu vejo os pacientes, antes de ir para a Odontomax, as fotos eram tudo sem sorrir. E aí, quando passa pela gente e melhora, né? Aumenta a vontade de sorrir, a confiança em sorrir. Já posta foto sorrindo e tudo mais. Eu acho que isso tudo é um retorno para a gente positivo, que a gente vê mesmo. Gente, eu quero agradecer a vocês por terem aceito estar aqui no Café Seleto. Fiquei muito feliz por vocês terem aceitado. E eu quero finalizar o nosso bate-papo de hoje. Vocês podem responder como casal ou individualmente, se cada um quiser responder. O que seria um café seleto para vocês? Bom, vamos lá. Café seleto é um momento com amigos, em um ambiente maravilhoso, que isso o Café Seleto nos trouxe. Desde a hora que a gente entrou aqui, a energia boa, né? Eu acho que o café hoje reflete, né? Tá muito em alta o café hoje, né? Tá muito em alta, Tá, em ambos sentidos. De todas as maneiras, né? E o Café Seleto foi uma experiência, está sendo uma experiência maravilhosa pra gente, nova, né? É legal quando a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez. Sim. E que bom foi com vocês, Café Seleto, que é uma empresa que a gente sabe o zelo que vocês têm, cuidado, você e a Camila, né? Agora a Camila e vocês também trabalhando como casal. E pra gente é uma honra participar disso aqui. E muito obrigada. Feliz. Além dessas palavras da minha esposa, que está muito bonita aqui, parabéns para você, Renato, parabéns para a Camilinha também. Eu fiquei muito feliz de você ter nos chamado para cá, né? Mas eu acho que o Café Seleto, para mim, eu vou fazer aqui uma comparação. Que a gente acabou de falar de paciente que chega nervoso, com medo, né? Café Seleto é uma cadeira odontológica da Odontomax. Né? Porque eu cheguei aqui, você sabe, eu estava um pouco nervoso, nunca havia feito nenhum podcast. E estou aqui tranquilíssimo. Que bom. Estou me sentindo na Odontomax. Olha aí. Obrigado, meu irmão. Vamos beber cerveja agora? Pode, bora. Deixar o café. Estou aqui. Pois é isso, gente. Obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu.